Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos diante de uma situação diferente, que todos nós estamos tendo que nos adaptar e nos adequar aí nesse cenário de pandemia de coronavírus, né? E eu estou gravando então esse vídeo aqui da minha casa para tentar suprir um pouquinho do que seria a nossa discussão presencial nesta semana do dia 16 ao dia 20, né, em que nós iniciamos aí a nossa reclusão, né? Então, pessoal, hoje o nosso assunto basicamente é a aplicação do direito estrangeiro, né, a aplicação da lei. Então, eu estou projetando aí para você se lembrar que nós conversamos, né, ao longo das últimas aulas sobre as 3 etapas pela qual o processo, o juiz, né, vai passar no momento em que ele se depara com uma causa que ele percebe que tem uma conexão internacional. Então, a primeira pergunta que ele se faz é ele verificar se ele é competente, né, olhando para os artigos 21, 22 e 23 do novo Código de Processo Civil e procurando lá se existe alguma conexão que justifique que ele discuta a causa no Brasil, né? Que ele seja o julgador dessa causa. Uma vez que o juiz responda afirmativamente, que ele diga assim, sim, eu sou competente, né? Ele passa para a segunda etapa, que é a etapa da determinação da lei aplicável, certo? E, por fim, essa etapa, né, a etapa número 2, da identificação da lei aplicável, esse juiz vai olhar para os artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11 da LINSP, que nós discutimos na aula passada, observar ali qual é o objeto de conexão, qual é o assunto do qual se trata, né, a questão, e aí uma vez que ele tem identificado esse objeto de conexão, ele vai então encontrar o elemento de conexão e a partir dali localizar qual é a lei aplicável. E a terceira etapa, a etapa que nós vamos discutir agora, é justamente a aplicação dessa lei. Então ele identificou que é uma lei estrangeira que precisa ser aplicada e agora ele vai ter que aplicá-la, ok? Bom, pessoal, no que diz respeito à aplicação do direito estrangeiro, nós temos uma série de questões que precisam ser respondidas, porque é claro que se o juiz identificar que a lei aplicável é a lei nacional, ele já sabe fazer isso, ele está acostumado, ele faz isso todos os dias. Mas se ele identificar que a lei aplicável é uma lei estrangeira, ele vai precisar ter alguns cuidados especiais, porque é algo diferente da sua atividade diária enquanto julgador. Nós vamos passar, então, por 6 tópicos dentro dessa análise da discussão da aplicação do direito estrangeiro. Primeiro, é a discussão sobre o reenvio, né? Na sequência, nós vamos brevemente comentar uma discussão doutrinária sobre considerar o direito estrangeiro como fato ou como direito. Nós vamos falar sobre a possibilidade de fazer prova do direito estrangeiro, como esse direito estrangeiro deve ser interpretado e algumas exceções à aplicação do direito estrangeiro, dentre as quais a principal delas é a reserva da ordem pública. Beleza? Bom, seguindo em frente, então, vamos conversar um pouquinho sobre o tal do reenvio. O que é o reenvio, pessoal? Reenvio, basicamente, é um tema que traz muita confusão na cabeça de quem está estudando direito internacional privado, mas, basicamente, o que a gente discute quando a gente fala do reenvio é se, quando o juiz vai analisar as leis estrangeiras, ele também deve olhar para as normas solucionadoras de conflitos de leis no espaço desse direito estrangeiro. Em outras palavras, ele também vai olhar para o DIPRI estrangeiro, para a LINDB estrangeira. Por quê? Porque o sistema jurídico estrangeiro também vai ter sua própria sistemática para responder qual lei se aplica para situações diversas. E como nós comentamos na aula passada, não existe uma uniformidade entre os direitos internacionais privados dos diferentes países do mundo. Pode ser, por exemplo, que o direito de um determinado país, em um determinado sistema jurídico, como por exemplo o Brasil, diz que para apreciar a capacidade de um determinado indivíduo, deve-se olhar a lei do local do domicílio desse indivíduo, ok? Vamos supor, então, que a gente esteja falando de um brasileiro domiciliado na Argentina. Um brasileiro domiciliado na Argentina, e aí a lei brasileira diz que, para ver se essa pessoa é capaz, deve-se olhar a lei do local do seu domicílio, que no caso é a Argentina.
No entanto, supondo aqui, não sei, tá? O direito internacional privado argentino pode ter uma regra que diz que a lei que regula a capacidade é da nacionalidade da pessoa. E aí, em tese, o direito argentino remeteria a questão de volta para o direito brasileiro, para que fosse discutido pelo direito brasileiro se esse sujeito é capaz ou incapaz. E o direito brasileiro, por sua vez, diz que quem resolveria essa questão seria o direito argentino. Toda essa situação é o que nós chamamos de reenvio. E existem diversas discussões doutrinárias sobre olhar ou não olhar para o DPRI estrangeiro quando nós estamos aplicando uma norma estrangeira. O principal argumento favorável a levar em consideração as normas de direito internacional privado é o de que eu não poderia, nem deveria, aplicar ao direito, aplicar uma norma de direito de um país se esse país entende que não é a sua norma aplicável. Também um argumento pertinente aqui é o argumento de que uma norma jurídica, a norma sobre capacidade, ela não pode ser retirada do todo de um sistema jurídico. Então, a gente precisa sempre ter uma interpretação sistemática que leve em consideração as demais regras. Eu não posso simplesmente pensar uma norma de direito isolada de um determinado sistema. No entanto, o argumento contrário ao reenvio é bastante óbvio. Tal situação poderia levar a um círculo vicioso eterno. O direito brasileiro diz que é o direito argentino aplicável, o direito argentino diz que é o direito brasileiro, e não haveria como sair dali. Independentemente das discussões que se apresentam e das alternativas que os defensores do reenvio trazem para essa questão, para possibilitar o reconhecimento do reenvio e ainda assim resolver a questão de direito, tá? O fato é que o reenvio já foi defendido no Brasil, inclusive um dos expoentes aí de defesa do Instituto do Reenvio foi o Haroldo Valadão, mas o artigo 16 da nossa LINDB, se você consultá-lo, você vai ver que ele vai dizer que na aplicação do direito estrangeiro, ter-se-á em vista a disposição desta sem levar em qualquer disposição referências que sejam feitas para outra norma. Ou seja, eu aplico o direito estrangeiro apenas no que diz respeito às suas disposições de caráter material acerca do tema que eu estou discutindo e eu não vou levar em consideração o direito internacional privado, as normas solucionadoras de conflitos de leis no espaço que existam nesse sistema. Muito bem. Seguindo aqui nessa discussão, uma outra coisa que nós temos que comentar é que o direito estrangeiro vai ser aplicado, que essa é uma ideia que vem do princípio da tolerância, sobre o qual nós já conversamos dentro das nossas aulas, mas há uma discussão doutrinária se o direito estrangeiro deve ser considerado fato ou direito. Essa discussão possui uma repercussão infinitamente maior dentro dos sistemas de common law, que vão inclusive delimitar técnicas de julgamento diferentes se for fato ou se for direito, tá? Especificamente aqui, a ideia trata-se de algo, que as partes precisam arguir. Se eu considerar que é uma matéria de fato, eu preciso dizer que as partes vão fazer arguição, as partes têm que dizer que o direito estrangeiro precisa ser aplicado, ou é algo que o juiz pode aplicar de ofício? Ainda, pode-se exigir prova do teor do direito, ele precisa ser provado, ou é algo que se prova por si só, tá? Essa discussão dentro do nosso sistema também já teve adeptos cada qual da sua corrente, mas o que se entende é que o direito, e aí, deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar que você me enxergue, vou me puxar para o ladinho aqui, o que se entende, é que o juiz conhece o direito, apesar dele não conhecer de fato, o direito estrangeiro, ele conhece as regras de sobre direito. Então, ainda que as partes não façam uma argumentação dizendo, olha, tem que aplicar o direito argentino, o juiz deve aplicar o direito argentino no caso, se for o direito argentino o direito aplicável, porque o juiz conhece o direito. E o juiz conhece o direito internacional privado. E ele conhece as normas de solução de conflitos de leis do Estado. No entanto, como é bem possível que o juiz não conheça o teor da norma de direito estrangeiro, ele vai poder, sim, solicitar às partes que o ajude com isso, trazendo provas do teor do direito estrangeiro que as partes suscitaram como aplicável. Como que as partes poderiam provar? Então, se a parte alega que é o direito europeu aplicável, o juiz pode, está previsto no artigo 14 da LINDB, pedir que a parte apresente provas
do teor e da vigência da norma estrangeira. A parte pode provar isso com pareceres de advogados do país da onde ela quer que a norma seja, né, aplicada, e aí a outra parte pode confrontar esses pareceres, por exemplo, né? A parte também pode trazer certidões, né, mostrando que aquela lei é pública, né? E aí o juiz vai verificar se essa prova é suficiente ou não. Mas o juiz também pode buscar meios de se fazer conhecer da norma do direito estrangeiro através dos institutos de cooperação jurídica internacional. Então, ele pode, inclusive, via diplomática, pedir que o Estado do qual ele precisa, né, uma informação sobre o direito, ele forneça essa informação sobre o direito estrangeiro, ok? Então, essa é a situação no que diz respeito aí à aplicação do direito estrangeiro. O direito estrangeiro é direito, ele não é fato, né? O juiz deve aplicá-lo de ofício, no entanto, por não ser obrigado a conhecê-lo, ele pode pedir ajuda das partes para provar tanto o seu conteúdo quanto a sua vigência. No que diz respeito à interpretação, vou voltar aqui para o cantinho que eu acho melhor, tá? No que diz respeito à interpretação da lei estrangeira, pessoal, o juiz deve interpretar a lei estrangeira como se ele estivesse lá tirando um óculos de juiz brasileiro, colocando um óculos de juiz estrangeiro e tentando entrar na sistemática daquele sistema do qual aquela norma saiu. Porque, do contrário, ele poderia lá se tornar, né, correr o risco de virar um Frankenstein jurídico, né, pegar lá um instituto, interpretar a luz do outro, enfim, né. Então, os conceitos devem ser aqueles que a própria lei estrangeira concedeu, né. Ele deve agir como se ele fosse um juiz de direito estrangeiro. No entanto, você deve estar se perguntando, e se a interpretação que ao final eu chegar, né, for uma interpretação, puxa, não deu para aceitar essa interpretação, né? O que acontece, pessoal? O artigo 17 da LINDB traz uma cláusula de exceção. Essa cláusula é uma das situações que o direito internacional privado vai dizer, nesse caso eu não posso tolerar, eu não posso aceitar o direito estrangeiro, porque ele é ofensivo, porque ele ofende a minha ordem pública, porque ele ofende a minha soberania, porque ele ofende os meus princípios fundamentais. A ressalva da ordem pública aqui, ela é uma situação onde eu falo de ordem pública num sentido bem elementar mesmo, né? O direito estrangeiro, ele ofende aquilo que seria mais basilar, de manutenção da ordem do Estado, e, portanto, ele não pode ser aceito. É o caso, por exemplo, da gente falar de sistemas jurídicos que consideram capazes crianças, meninas muito novas, como capazes para o casamento. Essa é uma norma que não nos é tolerável, a gente não aceita isso, né? Também podemos citar como exemplo, eventualmente, uma norma jurídica que trate de uma desigualdade entre filhos, por exemplo, num processo sucessório, sendo que nós estabelecemos a igualdade entre os filhos, né, independente de serem filhos adotivos, de serem filhos bastardos, né, toda aquela nomenclatura que não existe mais no nosso sistema. Então, essas normas, que seriam normas para nós que nos causam repulsa, né, não são normas que nós podemos aceitar. E por isso, se a gente chega lá na norma estrangeira e ela nos diz, a menina com 8 anos pode casar, a gente vai dizer, opa, peraí, eu não posso aceitar essa norma, né? Então, pessoal, o importante aqui é que você não confunda a ordem pública com as chamadas normas cogentes, normas obrigatórias do direito privado no âmbito interno. Eu não estou falando, por exemplo, de prazo prescricional. É típico, né, de teoria da relação jurídica. Prescrição é matéria de ordem pública. E não estou falando que não é. Por que prescrição é matéria de ordem pública? Porque o juiz pode aplicar de ofício, porque as partes não podem combinar um prazo prescricional diverso. No entanto, quando a gente fala de ordem pública para o direito internacional privado, a gente está falando de algo que não é essa questão da norma ser obrigatória. A gente está falando de uma situação onde a norma estrangeira nos causa uma repulsa, uma intolerância e, portanto, a gente não pode aplicar. Um prazo prescricional diverso, quanto a isso já tem julgados, inclusive já tem jurisprudência quanto a esse assunto, um prazo prescricional diverso, por exemplo, se ele for sutilmente diferente, não há problemas em eu aplicar o prazo prescricional de uma outra legislação, se for a outra legislação o diploma normativo aplicado, tá? Uma outra exceção à aplicação do direito estrangeiro é a norma imperativa. Só que, na verdade, a norma imperativa ela é muito parecida com a ordem pública,
decorre de uma valoração feita, né, sobre o ordenamento jurídico, que vai afastar a aplicação de um direito estrangeiro que de outra forma seria o direito aplicável. No entanto, a norma imperativa é uma avaliação que nós fazemos a priori. Não é a norma do outro que eu não tolero, é a minha norma que eu gosto demais, né, e que eu quero que se aplique. Então, a norma imperativa, ela vai se aplicar peremptoriamente, antes da gente discutir sobre qual seria a lei aplicável de acordo com a LINDB. O juiz nem vai para o método conflitual, ele vai aplicar a norma que o nosso sistema considera como imperativa. Trata-se aí de uma evolução do direito internacional privado a partir de uma visão de que ele não é mais neutro, ele deve promover certos objetivos, e aí existem algumas discussões dentro da doutrina sobre quais normas seriam consideradas imperativas. Podemos citar aqui, pessoal, era aí que eu fui mudar meu rosto aqui e mudei outra coisa, né? Podemos considerar aqui a questão do direito do consumidor. A Cláudia Lima Marques, por exemplo, defende, né, a possibilidade de considerar o Código de Defesa do Consumidor como uma norma imperativa e, portanto, nas relações de consumo travadas com consumidores residentes no Brasil, aplicaria-se o CDC, independentemente do critério, né, independentemente de se ir lá para a LINDB para olhar a norma aplicável. Há algumas decisões nesse sentido, corroborando esse entendimento. Há também a professora Tatiana Friedrich, aqui da Federal, que tem um livro que trabalha os direitos humanos como normas imperativas. Então, a ideia de norma imperativa tem ganhado aí um corpo no que diz respeito à proteção de alguns interesses públicos que são tidos como fundamentais. Por fim, eu queria falar com vocês sobre a fraude à lei, que é aí mais uma das exceções à aplicação do direito estrangeiro também importante que vocês conheçam, tá? A fraude à lei, pessoal, a fraude à lei é uma exceção à aplicação do direito estrangeiro que, às vezes, ela não está positivada no nosso sistema. Muitas vezes ela pode aparecer como uma própria aplicação da reserva da ordem pública, tá? E ela acontece porque a pessoa envolvida na relação jurídica internacional, ela cometeu um abuso de direito. Ela artificialmente alterou o elemento de conexão de maneira propositada para afastar uma proibição legal ou para se inserir numa permissão que de outra maneira não existiria, né? Então ela muda o seu domicílio, ela muda a sua nacionalidade e ela faz isso dentro do procedimento legal para mudar de nacionalidade, para mudar de domicílio, mas, no entanto, o objetivo dela ao fazê-lo é única e exclusivamente escapar de uma determinada norma legal que lhe seria aplicável caso ela não tivesse feito essa mudança. O exemplo que eu posso trazer aqui é um caso que, na verdade, foi julgado pela Corte Internacional de Justiça, então é um caso que também importa lá para o direito internacional público, mas é o caso Nottebohm, que trata de um sujeito que era alemão de origem e ele se naturalizou cidadão de Liechtenstein. E ele fez isso renunciando à sua nacionalidade alemã, então alterando a sua nacionalidade, com um único objetivo, que era escapar da expropriação dos bens de alemães nos Estados Unidos e na Guatemala, no período ali da Segunda Guerra Mundial. Então ele não queria que os seus bens fossem expropriados, e aí ele alterou a sua nacionalidade, mas ele não tinha vínculos com Liechtenstein que justificassem essa alteração. Ele fez isso só para escapar daquela lei, e a Corte Internacional de Justiça entendeu que aquela mudança de nacionalidade não era efetiva. E aí, dentro desse sentido, que a gente também pode entender outras possíveis alterações de elemento de conexão, visando a aplicação de uma lei específica, né, a inserção dentro de um sistema jurídico determinado, ok? Pessoal, sei que estamos enfrentando aí algumas dificuldades, né? No entanto, eu coloquei ali para vocês uma recomendação de material que está disponível na biblioteca virtual, que é o capítulo 7 do livro do Valério Mazzuoli, e trouxe um caso para vocês discutirem como nós temos feito aí ao longo das últimas aulas presenciais, inclusive. O caso é o caso do Raja Pache e da Ana Maria, que se casaram e posteriormente houve um divórcio através do procedimento da talak. Pesquisem no Google se vocês se interessarem sobre esse tema, vocês vão encontrar algumas notícias interessantes sobre esse caso da talak, tá? O que eu pedi para vocês? Que vocês tentassem aplicar um pouquinho dessa técnica de solução de conflitos, elaborando uma sentença para esse caso que foi discutido ali, levando em consideração a competência do juiz, a lei aplicável e, posteriormente, deliberando se vocês vão aplicar a lei, que seria aplicável conforme a indicação do elemento de conexão, ou se vocês não vão aplicar a lei estrangeira,
por alguma dessas exceções que se apresentaram aqui, tá bom? Mais pra frente a gente comenta e eu vou estar disponível via chat, no fórum, para que a gente possa conversar, tirar dúvidas e para que a gente consiga vencer aí o corona antes que ele nos vença, se Deus quiser, né? Então, um beijo para vocês e até a próxima, né? Vou falar lá, dá um like no vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, enfim, né? Não, né? Então tá bom, tchau!